E se eu dissesse a você, trabalhadora e trabalhador brasileiro, que seus direitos sociais correm risco permanente e que o conservadorismo católico instalado no judiciário representa uma das principais ameaças? Para começar a entender como o fundamentalismo judaico-cristão atua para piorar a sua vida em nome de uma guerra cultural, você tem que assistir esse vídeo. Aguarda que depois da vinheta o negócio vai ficar quente. A serpente está na terra e o programa está no ar. Esse é o canal Credo, eu sou o Hugo Queiroz e o tema de hoje é Opus Dei e Aparelhamento de Estado, contra o progresso e o comunismo. E eu vou tomar como gancho acontecimentos recentes, fresquinhos, para dar um passeio histórico bastante esclarecedor, que vai terminar num checkmate elegante contra essa elite do atraso. Dia 20 de fevereiro de 2020, foi anunciada pelos sindicatos dos petroleiros a interrupção da sua maior greve em 25 anos após 18 dias de paralisação, que mobilizaram 21 mil trabalhadores em quase 120 unidades. Daí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com teologia? Eu te respondo, calma. Tudo começou após a maior companhia de petróleo do Brasil divergir dos sindicatos na aplicação de uma cláusula de acordo coletivo que, segundo a leitura do patronal, permitiria a demissão de 400 trabalhadores em uma fábrica no Paraná sem maiores embaraços. A disputa foi parar na justiça, na mesa do senhor Ives Gandra Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que passou a julgar sozinho a legalidade da greve contra as demissões. Embora reconhecendo a legalidade, determinou que só 10% dos trabalhadores podiam fazer greve. Além disso, estabeleceu multa diária de 4,5 milhões de reais para cada um dos 17 sindicatos e bloqueou suas contas. Mesmo assim, a greve continuou e, sentindo-se pessoalmente desafiado, Ives Gandra subiu a multa para R$ 500 mil por dia para cada sindicato. Para se ter uma ideia das cifras envolvidas, a Samarco, que destruiu Mariana, aterrou o Rio Doce e matou 16 pessoas oficialmente, pagou ao Estado de Minas uma multa ambiental de R$ 45 milhões, equivalente a 9% da multa aplicada por Ives Gandra a cada sindicato individualmente. Na questão do efetivo, a média mensal dos trabalhadores de férias é de 8%, isto é, 100% de trabalhadores sobre 12 meses de trabalho. Considerando que as férias se concentram nas épocas de recesso escolar, o ministro do TST foi mais rigoroso do que a própria companhia quando autoriza férias nos meses de janeiro e julho. Fica a dica, hein? Com um juiz assim você economiza com advogado. Se você for patrão, é claro. Mas, Hugo, esse é um canal de teologia. Sim, porque só teologia para explicar esse ódio todo de Ives Gandra aos petroleiros em greve e aos trabalhadores em geral. Segundo a Wikipédia, Ives Gandra é católico, membro da Opus Dei e fez votos de castidade e pobreza. Sim, pobreza. Pode ir. A piada é essa, pausa para gargalhada. Você vai encontrar muita coisa sobre Opus Dei na internet, por isso eu vou destacar o essencial para a linha do canal, que é a análise de influências teológicas na conjuntura da sociedade secular. A Opus Dei é uma prelazia pessoal, quer dizer, seu bispo não supervisiona um território, mas uma atividade, uma missão que pode se dar em qualquer lugar do planeta Terra. Fundada como associação em 1928, foi elevada em 1982 à categoria de prelazia por João Paulo II, um papa que de tão anticomunista devia ter raiva até da própria mão esquerda. Eu diria que era um cristão do tipo touro, como muitos que vemos hoje, que não podia ver uma bandeira vermelha balançando que corria para dar coice chifrada. Desse modo, era inevitável que o curso da história unisse João Paulo II e José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Seja santo, santifique-se em seu trabalho e santifique os outros com seu trabalho. É um lema que deixa nas entrelinhas que o ativismo da Opus Dei se dá na disputa pela consciência de trabalhadores contra organizações de esquerda. Mas isso não passa de mera propaganda, até porque na prática a Opus Dei está se lixando para o progresso das condições materiais dos trabalhadores e muito mais ocupada em aparelhar altas carreiras de governo e Estado, influenciar em políticas públicas e decisões de três poderes, inclusive para barrar o avanço de organizações de trabalhadores e enfraquecê-los no campo político. O contexto em que a Opus Dei nasce e os rumos que ela toma a partir daí não nos deixa mentir. Logo após sua fundação, estoura a Guerra Civil Espanhola, com comunistas, anarquistas e fascistas disputando palmo a palmo as cidades e campos daquele país. Escrivá se colocou ao lado do general Franco, que vitorioso instaurou uma longa ditadura, dando ministérios e altos cargos no funcionalismo público aos membros da Opus Dei. O próprio Escrivá era confessor pessoal do general Franco de 39 a 75,
Ou seja, está no DNA da Opus Dei o aparelhamento do Estado e a cumplicidade com qualquer ditadura que lhe garanta privilégios e elimine concorrência da esquerda na disputa pela consciência de trabalhadores. Já nos anos 40, ela repete o movimento colonial espanhol e vem para a América Latina conquistando a simpatia das elites locais, sempre ávidas por se diferenciarem dos nativos de ascendência indígena e sempre reivindicando raízes hispânicas. Levantamento feito pelo jornalista Juan Bedoya para o jornal El País registrou que o número de integrantes subiu de 70 mil em 91 para 87 mil em 2016. Presente em 64 países, a Espanha concentra mais de 40% de membros, naturalmente por ter sido berço da organização. Os outros 35% estão na América Latina. Descontando o Brasil, 75% do universo Opus Dei fala espanhol. Isso é um fortíssimo sintoma do papel neocolonialista que as missões da Opus Dei desempenham nas ex-colônias ibéricas, papel que se consolidou durante a onda neoliberal que varreu a América Latina, reduzindo o Estado ao funcionalismo gerencial e entregando empresas estatais para o controle de indústrias, bancos e fundos espanhóis, como Santander, Telefônica, Repsol, só alguns exemplos. Mas, como eu disse, essa última fase foi só a consolidação. A prova cabal do ativismo neocolonial da Opus Dei vem da sua participação na ditadura do general Pinochet, condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, por, entre outras coisas, ter mandado matar 30 mil chilenos. Em resumo, um genocídio de seu próprio povo, né? Segundo Milton Ribeiro, em matéria de 3 de outubro de 2011 para o jornal GGN, o principal ideólogo do regime, Jaime Guzmán, era membro numerário da organização, assim como centenas de quadros civis e militares. Os 3 principais membros da junta militar que tomou o poder no Chile, Pinochet, o general Jaime Leigh e o almirante José Merino, eram membros supranumerários ou cooperadores da Opus Dei. Algumas semanas após o golpe, Escrivá foi para Santiago do Chile celebrar uma missa de ação de graças em honra a quem chamou de seu filho espiritual, Augusto Pinochet. Fora que a Opus Dei controlou o Ministério da Educação na Argentina entre 66 e 70, dentro de uma ditadura onde governava Juan Onganía, e no México conseguiu eleger Miguel de la Madrid presidente em 82, que tentou pôr fim ao bom e velho Estado laico estabelecido 101 anos antes. E só mesmo a Opus Dei para reunir em igualdade de dignidade figuras como Franco Pinochet e Ives Gandra Martins Filho, este último ministro do TST, que advoga pelo fim da justiça do trabalho. De sua ficha corrida, bastante extensa em medidas anti-trabalhadores, destacamos sua proposta de baixar valores de multas ao patronal por acidente de trabalho, segundo ele, para evitar que trabalhadores enriquecessem se automutilando. Durante o governo Temer, ameaçou juízes do trabalho que eventualmente se opusessem à reforma trabalhista, que dificultou o acesso do trabalhador à justiça, reduzindo o número de processos e recursos e reduzindo seu próprio trabalho como ministro. Quer dizer, sejamos justos, de descanso ele gosta. Bom, pelo menos o dele. Se para você nada disso é suficiente para torná-lo suspeito para integrar uma corte trabalhista cuja função é conciliação, saiba que talvez ele nunca tenha lido a obra O Capital de Marx, absolutamente proibida aos membros da Opus Dei, cujo viés ideológico da organização a classifica como uma obra do mal. E isso claramente vai se refletir nas decisões que ele toma em desfavor de organizações de trabalhadores. Greves são decretadas ilegais, sindicatos são multados, empresários são protegidos em detrimento do trabalho, que é colocado em situação vulnerável. Vide o caso dos petroleiros, que numa reunião no TST com o mesmo ministro, no dia 21 de fevereiro, ou seja, antes de ontem, se viram tendo que colocar fim à greve com uma multa de 52 milhões de reais nas costas e a certeza das demissões na fábrica paranaense, que foi o estopim da greve. Quer dizer, lá na fábrica do Paraná, aqui ou em qualquer lugar, não importa a sua religião ou não religião, se você é trabalhador, será prejudicado por decisões de um ministro que nutre aversão profunda pela esquerda e persegue judicialmente suas organizações e movimentos. E como se não bastasse, sua peculiar visão de mundo não se limita ao universo do trabalho. Ele chegou a comparar uniões homoafetivas à zoofilia e defendeu que casais nessa condição deveriam ter menos direitos do que outros seres humanos. Isso tem tornado ele bem cotado entre bispos da CNBB e lideranças evangélicas para assumir a vaga de ministro do Supremo que vai abrir esse ano com a aposentadoria de Celso de Mello. Aquele papo, sabe, de ter chegado a hora de um evangélico no Supremo seria apenas uma cortina de fumaça para a indicação de Ives Gandra, que longe de ser um recuo do governo, é um avanço na tomada de um território importantíssimo para o fundamentalismo judaico-cristão, que é julgar o que é constitucional ou não nesse país. O que comprova a minha teoria de que qualquer crítica que isola evangélicos, principalmente os neopentecostais, no campo fundamentalista, é puro preconceito de classe.
pois, como vimos, a Opus Dei tem um programa elitista e radical de aparelhamento do Estado contra os trabalhadores e contra o progresso moral da sociedade. Ao mesmo tempo em que sua agenda casada com a de líderes evangélicos conservadores os permite manipular o pensamento social dos crentes, aí sim através de leituras fundamentalistas da Bíblia. E para me ajudar nesse trabalho, nessa cruzada contra o fundamentalismo judaico-cristão no Brasil e na América Latina, você só precisa se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar freneticamente para todo mundo que você conhece. Um abraço e bom carnaval, criaturas divinas. Não façam nada de mais, nem de menos.